Olá! Está começando o Visual, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira, feito em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Então entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O governo resolveu antecipar a liberação da segunda leva do Fundo de Garantia para amanhã. Mais de 11 bilhões de reais vão estar disponíveis para saque. E uma nova regra permite que o saldo do FGTS seja colocado como garantia para o empréstimo consignado. A medida deve movimentar a economia, mas é preciso cuidado com as dívidas. O sorriso largo do Marcos tem um bom motivo. Ele quitou hoje a última parcela do empréstimo que fez. Pegou R$1.000 e pagou o triplo 9 meses depois. Eu descontrolei mesmo. Comecei a comprar coisas que não foram fora do meu alcance. Comprei coisas demasiadamente e acabei me enrolando. E tive que pegar um dinheiro para poder recompor as contas. Agora o governo criou uma outra alternativa para quem está devendo. Usar uma parte do FGTS como garantia do empréstimo consignado. Aquele que é descontado diretamente da folha de pagamento. A medida facilita esse tipo de tomada de crédito. O trabalhador pode oferecer 10% do saldo e a multa de demissão sem justa causa como garantia para o empréstimo. Um exemplo, uma pessoa com saldo de R$20.000 que tem uma dívida de R$2.000. Se ela não pagar o empréstimo, o banco pode resgatar esses R$2.000. Se a dívida for maior, a multa da demissão também pode entrar na jogada. A taxa de juros, nesse caso, é de, no máximo, 13,5% ao mês. Segundo o governo, é uma das mais baixas do mercado. Mesmo assim, ela continua alta, na avaliação deste educador financeiro. Por isso, ele só recomenda recorrer à novidade se for para quitar juros ainda mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. Foi um imprevisto, ocorre. Ou é uma coisa comportamental dela. Porque se ela pegar esse empréstimo, aproveitar essa oportunidade para pegar esse empréstimo, mas não resolver as causas pelo qual ela está resolvendo, ela pode continuar adquirindo novos empréstimos e ficar numa situação ainda pior. Outra novidade que envolve o FGTS é o saque das contas inativas. Quem nasceu em março, abril e maio pode retirar o dinheiro já neste sábado, 2 dias antes do prazo inicial, que era segunda-feira. Mais de 7 milhões de brasileiros poderão fazer o saque este mês. E para isso, 2.100 agências da Caixa vão abrir este sábado entre 9 da manhã e 3 da tarde. Você sabia que em todo o mundo, metade das mulheres economicamente ativas já sofreu assédio sexual no trabalho? E aqui no Brasil, a pena para quem praticar o ato pode chegar a 2 anos de detenção, hein? Esse assunto ganhou força com a hashtag Mexeu com uma, mexeu com todas, motivada por uma denúncia de uma funcionária contra um ator. A frase mexeu com uma, mexeu com todas estampou camisetas de atrizes. Elas organizaram uma campanha nas redes sociais contra o assédio sexual no trabalho e usaram a internet para jogar luz sobre um problema que afeta mulheres por todo o Brasil. A campanha foi organizada depois que uma figurinista da TV Globo fez denúncia de assédio sexual contra o ator José Maier. Sulto Nani chegou a relatar os detalhes em um blog do jornal Folha de São Paulo. Segundo a figurinista, o assédio começou há 8 meses com elogios que evoluíram para cantadas e assédio sexual físico. A TV Globo decidiu suspender José Maier de qualquer produção por tempo indeterminado. O ator divulgou nota por meio da assessoria de imprensa em que admite o erro e pede desculpas. A carta foi celebrada por feministas. A ONG Think Olga, que ficou conhecida por lançar campanhas como o primeiro assédio, se manifestou. No Twitter, se posicionou, afirmando que assediadores não passarão. A ONG também cobrou medidas legais. Aqui no Brasil, esse tipo de assédio é crime desde 2001, quando ficou estabelecida a pena de detenção de 1 a 2 anos para quem praticar o ato. O Equador conheceu esta semana o futuro presidente do país. O esquerdista Lenin Moreno
foi eleito com 51% dos votos. Aos 64 anos, ele vai ser o primeiro presidente cadeirante do país. Em 1998, Lenin Moreno levou um tiro nas costas num assalto e perdeu o movimento das pernas. Ele é ativista do direito de pessoas com deficiência e criou uma fundação beneficente. A posse de Lenin Moreno vai ser em 24 de maio. A Organização dos Estados Americanos aprovou em Washington a aplicação da Carta Democrática Interamericana à Venezuela, que abre caminho para a suspensão do país. A decisão ocorre depois que o Tribunal Supremo da Venezuela assumiu as funções do parlamento. A medida sofreu duras críticas e foi revogada, mas isso não impediu a condenação da OEA. O presidente Nicolás Maduro reagiu e disse que a OEA se transformou em um tribunal de inquisição. Na Síria, 86 pessoas morreram em um bombardeio. As vítimas do ataque, perto da cidade de Idlib, apresentaram sintomas como convulsões, vômito e desmaios. As mortes causadas por essas reações e não por ferimentos seriam, segundo a OMS, uma evidência da ação de agentes químicos sobre o sistema nervoso. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, 20 crianças morreram no bombardeio. Muitas foram levadas a hospitais com problemas respiratórios. Cerca de 15 feridos estão sendo tratados na Turquia. A cidade de Idlib, onde o ataque aconteceu, é controlada pelos rebeldes que lutam contra o presidente Bashar al-Assad. Subiu para 14 o número de mortos no atentado ao metrô de São Petersburgo, na Rússia. Segundo a polícia russa, o responsável pela explosão foi Akbarzon Djalilov. Nascido em 1995 no Quirguistão, local de maioria muçulmana, ele tinha cidadania russa. Djalilov morreu no ataque. A polícia disse que ele colocou uma segunda bomba no metrô que não explodiu. Uma suspeita é que se trate de uma retaliação pelo envolvimento russo na guerra da Síria. A Coreia do Norte realizou mais um teste com um míssil balístico. O míssil de médio alcance voou cerca de 60 quilômetros e caiu no mar do Japão. É o último de uma série de testes com mísseis feitos pela Coreia do Norte desde o início do ano. O lançamento aconteceu na véspera do encontro entre os presidentes da China e dos Estados Unidos para discutir justamente a ameaça norte-coreana. China, Japão e Coreia do Sul condenaram o teste. No Rio de Janeiro, um programa voluntário oferece treinamento de remo paralímpico. E mais do que isso, hein? Revela campeões. É isso aí, Cláudia. É o Remo para Todos. O professor de Educação Física Frederic Maurits foi campeão brasileiro de para-remo em 2013 e vice-campeão em 2015. A paixão pelo esporte fez com que ele criasse o Remo para Todos, em junho de 2015, um programa voluntário que tem por objetivo ampliar o acesso à modalidade. Esse aparelho é o Remo Ergômetro. É usado pelo Fred para apresentar o esporte para novos alunos e também auxilia na rotina de treinamento. Muitas pessoas realmente não conheciam o Remo e vendo aqui que o Remo é um esporte que ele é muito acessível para vários tipos de lesões. Então você pode ter, mesmo quem não vá remar na água, através do remo ergômetro você pode ter pessoas que amputadas, com lesões mais sérias na coluna, ou então pessoas obesas. Então ele é um esporte que agrega muito essa questão de poder permitir que várias pessoas com lesões diversas consigam praticá-lo. Foi remando em um aparelho como esse que a Diana Barcelos faturou o bronze no Campeonato Mundial de Remo Indoor Crash Bee deste ano, na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Diana é aluna do projeto há 9 meses. Ela teve a perna amputada em um acidente há 3 anos e o esporte foi fundamental na recuperação. Ela passou pela vela antes do remo. Hoje, para mim, além de um estilo de vida, é quase que uma profissão para mim, mas uma profissão prazerosa, algo que eu gosto realmente de fazer, assim. Eu venho com o maior prazerzão aqui para a Lagoa, é um pouco distante da minha residência, mas é prazeroso demais, assim. Eu tenho um carinho muito grande mesmo pelo esporte e principalmente pelo remo. A medalha que a Diana ganhou em Boston foi no remo indoor, mas é nesse cenário, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, em que ela se prepara para um desafio muito maior.
É um caminho árduo, assim, é um caminho de bastante renúncia, ainda mais no esporte paralímpico no Brasil, assim, que é uma batalha, assim, você conseguir um espaço, você conseguir apoio, mas a expectativa é das melhores, assim, porque a gente já teve um início bem positivo no esporte. Os Jogos de 2020 em Tóquio, no Japão, podem parecer distantes, mas o valor da cooperação serve para a vida inteira. Nesse barco, voluntário e aluna sabem da importância de remar no mesmo compasso. A gente não pode remar diferente, a gente tem que remar igual, a gente tem que ser uma pessoa só, um barco só. Então não importa se aqui é a Diana, que é o Fialha, que poderia ter outra pessoa que vai ser o parceiro dela no futuro e vai remar com ela e vai dar a mesma sequência. Então ela é uma pessoa muito perseverante e é uma pessoa muito dedicada. E eu acho isso é um dos pilares do remo. Você tem que se dedicar, a gente repete 240 remadas a subida da raia, então a gente repete isso várias vezes, 4, 5 vezes, então até completarmos os 10 mil, isso está em voga nela, né? Isso acho que é o mais importante. Juan Rodrigues é morador de Caxias, na região metropolitana do Rio. No ano passado, foi vice-campeão brasileiro na categoria para atletas com movimento de tronco e braços. O esporte mudou muito minha vida, né? Porque conheci através do esporte, conheci novas pessoas, outras pessoas e também fui em busca do conhecimento. E algumas pessoas hoje em dia, lá onde eu moro, me conhecem. Então praticamente mudou minha vida muito. Não sabia o que era remo, mas eu praticava outro esporte sim, só que jogava futebol lá onde eu moro, na praça, com as mãos. Juan pode ser de poucas palavras, mas sabe muito bem onde quer chegar. No topo. E o Visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anota aí o número 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.